Olá! Primeira aula de derivadas. Caso você não tenha assistido às aulas de funções e limites, desliga essa aula e volta, porque sem funções e sem limites você não consegue dar seguimento para derivadas. Pode até ver grosseiramente o conteúdo, mas aprender de fato derivadas só se você de fato tiver uma boa base em funções e uma boa base em limites. Bom, supondo que você já tenha visto a aula de limites e que já tenha visto a aula de funções, a gente cai dentro de derivadas. Sugiro que você tenha um material de apoio por perto só para, caso seja necessário, resolver algum exercício adicional, que você possa contar com esse material de apoio. Então, bora lá! Primeira coisa a respeito de derivadas. Quando você vai tratar de derivadas, você tem dois caminhos a seguir. O primeiro deles é o caminho algébrico e o segundo deles é o caminho geométrico. Nesse primeiro momento eu vou trabalhar com a definição do meio algébrico. Na próxima aula eu mostro para você como vai ser a definição a partir do meio geométrico. Do meio algébrico é importante mostrar a aplicabilidade das derivadas independente das regras de derivação. É só a aplicação da definição de fato. E depois, no caminho geométrico, fica mais prático de entender a ideia de crescimento, decrescimento de curvas, e entender ponto de máximo e ponto de mínimo. Ah, mas você está fazendo ao contrário do que todo professor faz. Se fosse para ser igual todo professor, você não estaria assistindo essa aula. Então, bora lá. Primeiro, a definição de derivada depende de um limite específico. Esse limite já foi visto lá nas aulas de limite, mas não foi assim, nossa, como isso daqui se parece com derivada. A ideia inicial desse conceito de derivada é que a derivada de uma função f de x qualquer, ela vai cair na expressão f' de x, que é determinada pelo limite quando x tende, ou melhor, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. De certa forma, isso daqui já foi observado por você quando nós estávamos tratando dos limites. Limite quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x, dividido por ΔX, é a expressão que define a derivada. Isso é a definição. Quando você for ver isso daqui do ponto de vista geométrico, esse x mais ΔX vai representar uma leve variação no eixo x. Essa f de x mais ΔX menos a f de x vai representar uma variação no eixo y. Então você tem uma pequena variação no eixo y, uma pequena variação no eixo x. Variação no eixo y, variação no eixo x, isso daqui vai acabar caindo em tangente. É isso que a gente vai ver. Mas isso daqui, algebricamente falando, só quer dizer que você vai ter, a partir de uma determinada função, a manipulação algébrica dessa função, independente de x ou dependente de x mais ΔX, levando sempre em consideração que isso daqui passa a tratar de uma função composta, porque você vai calcular a f de uma outra expressão representada por x mais ΔX. É como se eu tivesse aqui um g de x, e aí isso daqui caracterizasse uma f de g de x. Aí você trata só como f de x mais ΔX normalmente. Substitui tudo que está dentro da f por x mais ΔX, depois incorpora a parcela f de x, divide por ΔX, manipulação algébrica para os dois lados e acabou o cálculo. Claro, depois da aplicação do limite. Na prática, trabalhar com essa leve variação, esse leve incremento aqui, só serve para caracterizar qualquer tipo de variação que você tenha nos dois eixos, no eixo x, no eixo y. Então eles estão caracterizados aqui e a partir disso a gente consegue mostrar algebricamente o significado disso.
Para que você veja isso daqui funcionando, sugiro que você veja também a aplicabilidade a uma função simples, da forma f de x igual a 7x menos 2, por exemplo. Uma função aparentemente simples que pode ser manipulada através dessa expressão aqui, e nós chegamos à conclusão da f' de x aplicando essa expressão aqui, que corresponde à definição. Nesse caso específico, é conveniente lembrar que f de x mais ΔX seria f de x mais ΔX, como se aqui eu tivesse um f de x, um f de rosa, é 7x, 7 rosa, menos 2. Aqui, quem ocupa o lugar do rosa é o x mais ΔX. Então, o f de x mais ΔX seria 7 rosa. Então, x mais ΔX, não se esqueça dos parênteses, menos 2. Nesse caso, a sua f de x mais ΔX seria 7x mais 7ΔX menos 2. Essa é sua f de x mais ΔX. Substituindo essa parcela aqui, substituindo no lugar de f de x a definição de f de x e aplicando o limite, nós chegamos à derivada. Nesse caso específico, o que você teria aqui seria a f' de x, assim. A f' de x seria o limite quando ΔX tende ao zero de f de x mais ΔX. f de x mais ΔX nós já calculamos aqui. Ela corresponde a 7x mais 7ΔX menos 2. Então, 7x mais 7ΔX menos 2. Isso daqui é só a parcela correspondente a f de x mais ΔX menos a parcela f de x. A parcela f de x corresponde à própria função 7x menos 2. Então aqui a função 7x menos 2 vai ser substituída lá. Lembrando que por ela passar por ter mais de um termo, é importante colocar parênteses. Nós estamos tratando com sinal negativo aqui. Então você coloca aqui os parênteses 7x menos 2, tudo isso dividido por ΔX. A derivada daquela função, portanto, é o limite quando seu ΔX tende a zero de, só faz a distributiva daqui, 7x mais 7ΔX menos 2, menos 7x, menos com menos vai dar mais 2, dividido por ΔX. 7x e menos 7x desaparecem, menos 2 e mais 2 desaparecem, e o que te sobra é apenas 7ΔX dividido por ΔX. Então eu tenho limite, quando o meu ΔX tende a zero, de 7ΔX sobre ΔX. Moral da história, o que eu tenho é, isso era para ser um igual. Ficou feio, mas vai virar um igual. Isso é o limite quando o ΔX tende a zero de 7ΔX dividido por ΔX, você pode simplificar, limite de 7. Bom, o fato é que lá nas aulas de limite você viu que o limite de uma constante é a própria função. E se o limite da constante é a própria função, o limite de 7 quando o ΔX tende a zero, levando em consideração que o 7 não depende do ΔX, é o próprio 7. Primeiro conceito básico, primeiro resultado básico é que se a minha f de x é 7x menos 2, chegamos à conclusão que a sua derivada é só o 7. Isso daqui está intimamente ligado à forma como está apresentada a minha função. É uma função polinomial de primeiro grau. Função polinomial de primeiro grau deu como derivada apenas o coeficiente angular. Aqui a gente já começa a ter umas dicas a respeito do que é a derivada.
Porque esse 7 aqui é o mesmo cara que aparece aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma função polinomial de primeiro grau. E numa função polinomial de primeiro grau, o 7, a gente costuma chamar de A, o número que está ali. Esse cara aqui era chamado de coeficiente angular. Esse coeficiente angular era o cara que determinava a inclinação da reta. E é por isso que é importante você voltar lá para funções e verificar isso daqui. Porque lá em funções, quando você assistiu a aula de função polinomial de primeiro grau, você deve ter visto que alguns exercícios foram resolvidos por uma estratégia simples, chamada de tangente. E essa tangente era esse A que constava lá. Então, a tangente era o A, e por coincidência, nós chegamos à derivada da mesma forma. Então, essa não teve muita ligação aqui, mas faz de conta que teve. Essa tangente aqui, ela está intimamente ligada com a derivada. Se você quiser manipular a derivada inteira, levando em consideração só as variações de tangente, você chega à mesma conclusão do que chegava nas funções polinomiais de primeiro grau. Porque independente da forma como isso daqui está estruturado, caso você queira representar graficamente isso daqui, não é ainda definição gráfica por diferenciais. Ainda é só uma leitura simples. Aquele x mais ΔX. Aqui estaria o meu x, esse pedaço aqui seria o meu x mais ΔX. Isso daqui, isso daqui seria o meu ΔX, esse cara seria o meu x mais ΔX. Na vertical, eu teria a minha f de x e teria a f de x mais ΔX. Bom, o fato é que uma pequena variação na vertical, uma pequena variação na horizontal. Dá uma olhada nesse triângulo retângulo aqui. Variação na vertical, variação na horizontal. Esse daqui é o cateto oposto, esse daqui é o cateto adjacente. Com cateto oposto e cateto adjacente, a conclusão a que nós chegamos é que isso daqui é tangente. Independente se eu estou tratando da função levando em consideração x mais ΔX, o meu ΔX, e a minha f de x mais ΔX em relação a f de x, ou se eu estou levando em consideração a manipulação de uma função polinomial de primeiro grau. Nós levamos em consideração as duas coisas, elas têm a mesma interpretação. E é por isso que nesse caso fica mais evidente. Nesse momento, a única coisa que você sabe é a derivada de uma função polinomial de primeiro grau. Eu posso adiantar o grau da função ou eu posso abaixar o grau da função. Se eu aumentar o grau da função, dá um pouco mais de trabalho. Se eu diminuir o grau da função, facilita um pouquinho. Mas a gente vai ter que fazer de qualquer jeito. E vai ter que dar uma apelada para funções um pouco mais bem elaboradas. Nesse contexto, a gente vai levar para o lado de lá. E aí eu vou mostrar para você, no primeiro momento, o que seria o tratamento com a função constante. Afinal de contas, a função constante também é uma função que, hora ou outra, vai exigir a derivada. E logo na sequência, eu mostro para você uma função polinomial de segundo grau. E no caso das funções polinomiais de segundo grau, você já tem um pouquinho mais de trabalho, nas de terceiro grau ainda mais. Espero que você acompanhe a definição, porque alguns professores meio estranhos, como eu, por exemplo, costumam cobrar a definição também em suas provas. Então, acostume os olhos a isso daqui. Suponha hipoteticamente que você tem uma g de x igual a 2. Não, 2 eu já usei no outro, né? 23, pronto. 23 é uma função constante. Caso você deseje aplicar a definição nisso daqui, eu sei que a g' de x é igual ao limite
quando o meu ΔX tende a zero, de f, opa, f não, né? Eu estou trabalhando com a g, então g de x mais ΔX menos g de x dividido por ΔX. Percebam que, por se tratar de uma função constante, o tratamento de uma função constante sugere que g de x mais ΔX não tem aonde incorporar a parcela x mais ΔX. Eu não tenho onde substituir, porque a função deveria depender de x. Onde tem x, eu tenho que substituir por nada. É só 23. Então, minha g de x mais ΔX é o próprio 23. Bem como a minha g de x também é 23. Levando em consideração essas duas parcelas, a g' de x, que é dada pelo limite quando o meu ΔX tende a zero, de g de x mais ΔX, 23, menos g de x, 23, sobre ΔX, passa a tratar do limite de zero sobre ΔX quando o meu ΔX tende a zero. Então, isso daqui corresponde à minha g' de x, é o limite quando ΔX tende a zero, de zero sobre ΔX. Agora, um conceito que vem lá dos limites. O que eu tenho no numerador é zero. O que eu tenho no denominador está indo para zero. Numerador é zero. Denominador está indo para zero. Tanto faz se eu tenho zero dividido por alguma coisa que não seja o próprio zero. Isso daqui é zero. Independente de o ΔX estar indo para zero ou não. Então o ΔX está indo para zero? Beleza. Ele é zero? Não, não é zero. Então o resultado dessa divisão é o próprio zero. Caso você ache estranho essa discussão sobre divisão por zero, volta lá nas aulas de limite que está tudo explicadinho lá. E se ainda assim você ficar em dúvidas, dê uma olhada nas aulas de sistemas de equações, quando eu falo sobre discussão de sistemas de equações. Lá na discussão do sistema de equações por regra de Cramer, fica bem clara a ideia da divisão por zero e dividir por um número que não é zero. Nesse caso, é zero. Segundo exemplo, então, foi mais fácil que o primeiro. Óbvio, eu reduzi o grau. Ah, mas o que isso tem a ver com aquela tangente? Simples. Essa função que nós fizemos agora é a função constante. Uma função constante não vai ter aquela ideia do cateto oposto. Lembra? Cateto oposto por cateto adjacente. O cateto oposto não está definido porque a função é constante. Não tem cateto oposto. Cateto oposto é zero, então a tangente é zero. Então a minha derivada é zero. Ah, mas tá, quando é reta eu enxerguei. E quando não é reta, faço o quê? Bom, quando não é reta, a gente começa em nome do pai, do filho. Tô brincando. Vamos lá, a gente vai fazer um exemplinho de uma coisa que não é reta. Tipo 3x ao quadrado menos 11x mais 26. E a gente vai manipular algebricamente isso daqui de modo a fazer com que tudo isso daqui caia na derivada, que você vai ver lá no finalzinho, que vai ser 6x menos 11. Ah, mas já vi isso daqui. Já viu isso daqui nesse tipo de função. Primeiro aprende a manipular as funções mais fáceis e depois a gente passa para as funções mais elaboradas. Nesse primeiro momento, a definição da derivada h' de x, sim, h', é dada por limite quando o meu ΔX tende a zero, de h de x mais ΔX, menos h de x sobre ΔX. Então, a minha h' de x vai ser limite quando ΔX tende a zero,
Agora eu não vou mais ficar me matando de escrever tudo, e separar as funções. Vamos assumir que você já praticou um pouquinho e já tenha amadurecido a ideia da definição com h de x mais ΔX. O que h de x mais ΔX vai fazer? Ela vai pegar tudo que é x aqui na função h e vai trocar por x mais ΔX. Então, aqui, tudo que é rosinha vai ser trocado por x mais ΔX. Então, h de x mais ΔX vai ser 3 x mais ΔX ao quadrado menos 11 x mais ΔX mais 26. Isso daqui é só h de x mais ΔX menos a minha h de x. Coerente colocar entre parênteses mais uma vez por se tratar de mais de um termo. 3x ao quadrado menos 11x mais 26. Tudo isso daqui dividido por ΔX. A expansão disso daqui vai cair aqui em cima, vai ficar meio grandinho. Sugiro que você faça uma anotação meio que superficial disso daqui e que depois acompanhe a resolução aqui do ladinho. Agora, o meu h' de x vai ser, desenvolva isso daqui. Não é só x ao quadrado mais h de x ao quadrado. Você vai ter que aplicar a noção de produtos notáveis. Então, isso daqui vai te dar 3x ao quadrado mais 2 vezes x vezes ΔX. Tem aula de produtos notáveis lá atrás, corre atrás, vai dar uma olhada. Mais ΔX ao quadrado. Menos, esse 11 pode fazer a distributiva ali. Então, vai ficar 11x e menos, volta aqui um pouquinho, ó. É menos 11 que está multiplicando. Então, vai ficar menos 11 ΔX. Mais 26. E aí, só faz o jogo de sinal daqui dessa função. Última vez aqui. Menos 3x ao quadrado. Mais 11x. E menos 26. Menos 3x ao quadrado. Mais 11x. Menos 26. Tudo isso dividido por ΔX. H' de x é igual a, faça a distributiva aqui, 3x ao quadrado, 6x mais x ΔX, mais 3ΔX ao quadrado. E o resto eu vou copiar. Menos 11x, errei aqui era ΔX, menos 11 ΔX, mais 26, menos 3x ao quadrado, mais 11x, menos 26, tudo isso sobre ΔX. Se você cometeu algum erro de sinal, é agora que vai acusar, porque todos os termos que correspondiam a menos f de x tem que desaparecer. Então eu sempre começo de lá para cá matando todo mundo. Matou menos 26 com mais 26, o 11x com menos 11x, o menos 3x quadrado com mais 3x quadrado. Isso não aconteceu quando eu resolvi. Então você errou. Volta e corrija. Se você não corrigir isso, vai dar erro brutal lá na frente. Então volte. Pelo menos é um indicativo de que tem alguma coisa errada. Vamos ver o que sobrou. Sobrou apenas limite. Quando ΔX tende a zero de 6x ΔX mais 3ΔX quadrado menos 11 ΔX. Tudo isso dividido por ΔX. Todos os termos estão representados aqui. Perceba que em cima todo mundo tem ΔX. Coloca o ΔX em evidência. H' de x é igual a limite, quando meu ΔX tende a zero, de... Colocou ΔX em evidência em cima. De 6x ΔX sobram 6x.
De 3 ΔX² sobram 3 ΔX. De menos 11 ΔX sobram menos 11 ΔX. ΔX com ΔX simplificou. E o que te sobra no final das contas é, vem aqui no cantinho comigo, a derivada da h de x é o limite quando ΔX tende a zero de 6x mais 3 ΔX menos 11. Bom, agora você consegue aplicar a noção de limite. Quando o ΔX vai para zero, esse cara aqui vai para zero. E o que te sobra é que a derivada da h é 6x menos 11. Isso daqui ainda parte só da formalização do conceito a partir da definição. Num próximo momento, numa próxima aula, eu volto com, além da interpretação geométrica, mais alguns exemplos clássicos. A gente se vê daqui a pouquinho.